Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Introdução à Análise de Dados no R. Na aula anterior, nós começamos a falar de tabela de distribuição de frequência. Nessa aula, nós vamos ver um critério prático para obter o número de classes que vão ser utilizadas de uma tabela de distribuição de frequência para dados contínuos. Vamos ver como montar essas classes e como montar a tabela. Vamos lá? Então, esse foi o exemplo que nós usamos na aula anterior. Então, nós tínhamos aqui salários de 36 indivíduos e nós agrupamos esses salários em classes. Então, nós montamos essas classes aqui na aula anterior. Note que elas foram montadas subjetivamente, então aqui é de 4 a 8, 8 a 12 salários, 12 a 16 salários. Não foi utilizado nenhum critério para estabelecer essas classes. Elas foram estabelecidas subjetivamente. Agora, nessa aula, nós vamos estabelecer um critério para obter número de classes e intervalos de classes. Isso pode ajudar o pesquisador a montar uma tabela de distribuição de frequência quando ele não tem nenhum interesse em montar determinados intervalos de classe. Então, o primeiro passo para construir uma tabela de distribuição de frequência para dados agrupados em classes é organizar os dados em ordem crescente. Então, note que aqui os dados estão na ordem que eles foram coletados, não estão em ordem crescente, nós chamamos aqui de dados brutos. Então, a primeira etapa vai ser ordenar esses dados, colocar eles do menor para o maior. Então, aqui nós colocamos esses dados em ordem crescente. Note aqui, ó, 4, 4,56, 5,25 e assim por diante, até o maior dado, que aqui é o 23,3. Então, nós ordenamos nosso conjunto de dados. Agora, o próximo passo vai ser encontrar o número de classes que vai ser utilizado nessa tabela. Se o n for menor ou igual a 100, ou seja, se nós tivermos um conjunto de dados com até 100 dados, nós vamos utilizar o critério k é igual a raiz quadrada de n, onde k vai ser o número de classes. Se o nosso conjunto de dados for grande, ou seja, se nós tivermos n maior do que 100, nós vamos usar esse outro critério, k é igual a 1 mais 3,22 logaritmo de n. Como o nosso conjunto de dados tem apenas 36 dados, então nós vamos utilizar esse primeiro critério, raiz quadrada de n. Então vai ficar k é igual a raiz quadrada de n, que é igual a raiz quadrada de 36, que é igual a 6 classes. Então, nós vamos montar uma tabela de distribuição de frequência e nós vamos utilizar 6 intervalos de classes. Próximo passo, nós vamos encontrar o menor e o maior dado. Como os dados já estão em ordem crescente, é muito fácil fazer isso. É só pegar aqui, ó, o 4 vai ser o menor dado e o 23,3 é o maior dado. Então, aqui, o 4 é o x mínimo e o 23,3 é o x máximo, que seria o menor e o maior dado. Agora nós vamos calcular a amplitude do nosso conjunto de dados, ou seja, qual é a variação total desse conjunto de dados. Então a amplitude é dada pelo maior dado menos o menor dado, ou seja, a diferença entre o menor e o maior dado. Então vai ficar amplitude é x máximo menos x mínimo, que vai ficar 23,30 menos 4. Fazendo essa conta vai dar 19,30. Então, a amplitude total do nosso conjunto de dados é de 19,30. Nós vamos utilizar aquela amplitude total para calcular a amplitude das classes, ou seja, qual vai ser o comprimento de cada um desses intervalos de classe. Então, a amplitude das classes é chamada de C, ela é igual à amplitude total dividida pelo número de classes. Então, vai ficar C é igual a amplitude total dividido pelo número de classes, é 19,30, dividido por 6 classes. Isso aqui vai dar 3,22. Aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos arredondar esse valor um pouquinho para cima, para evitar que algum dado fique de fora na hora de computar as frequências. Então eu vou arredondar aqui para 3,5. Então essa vai ser a amplitude das classes, ou seja, tamanho do comprimento de cada intervalo de classe.
Bom, então agora nós vamos começar a construir a nossa tabela. Note que aqui nós vamos ter a primeira classe, a segunda classe, a terceira classe, a quarta classe, a quinta classe e aqui a sexta classe. Então nós já montamos a nossa tabela para receber 6 classes. Onde vai começar a primeira classe? A primeira classe pode começar pelo menor dado ou um pouquinho antes dele. Nesse caso, como o nosso menor dado é um número inteiro, nós vamos começar por ele mesmo. Então, a primeira classe, ou seja, o limite inferior da primeira classe vai começar pelo 4. E onde vai terminar? Limite superior da primeira classe é o limite inferior mais a amplitude da classe. Ou seja, o limite superior da primeira classe vai ser 4 mais 3,5, que vai dar 7,5. Então, a primeira classe vai de 4 até 7,5. Note que esse símbolo que eu estou usando é intervalo fechado à esquerda, intervalo aberto à direita. E onde começa a segunda classe? A segunda classe começa no mesmo lugar onde a primeira terminou. Ou seja, a primeira terminou em 7,5, a segunda vai começar no 7,5. Então, limite inferior da segunda classe é 7,5. Onde termina a segunda classe? É só fazer 7,5, que é o limite inferior dela, mais a amplitude da classe. Ou seja, eu vou fazer 7,5 mais 3,5, que vai dar 11. Então, a segunda classe vai de 7,5 até 11. Onde começa a terceira classe? No mesmo lugar que a segunda terminou, ou seja, vai começar no 11. Então, a terceira classe começa em 11. Onde ela termina? É só fazer 11 mais a amplitude da classe, ou seja, 11 mais 3,5 dá 14,5. Onde começa a próxima classe? Em 14,5. Onde ela termina? É só fazer 14,5 mais 3,5, que vai dar 18. Onde começa a próxima classe? No 18. Então, a quinta classe vai de 18 até quanto? É só fazer 18 mais 3,5, que dá 21,5. Onde começa a sexta classe? Em 21,5. Onde ela termina? É só fazer 21,5 mais a amplitude da classe, mais 3,5, que vai dar 25. Então, assim, nós montamos as nossas classes. Então, agora, o último passo é obter as frequências das classes. Então, nós vamos ver aqui de 4 até 7,5 quantos elementos nós temos. Aqui nos dados ordenados, nós vamos contar quantos elementos tem de 4 até 7,5. Então, nós temos esses elementos aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos entre 4 e 7,5. Então, nós voltamos aqui nessa tabela e marcamos frequência 9. Então, a primeira classe, que vai de 4 a 7,5, tem frequência 9. Agora, nós vamos contar quantos elementos tem entre 7,5 e 11. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elementos entre 7,5 e 11. Então, a frequência nessa segunda classe vai ser 11. Então, vamos contar quantos elementos tem entre 11 e 14,5. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos entre 11 e 14,5. Então, nós vamos vir aqui na tabela e marcar frequência 7. Vamos ver quantos elementos tem entre 14,5 e 18. Então, temos esses elementos. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então, nós vamos vir aqui entre 14,5 e 18 e colocar a frequência 6.
Então, vamos ver quantos elementos tem entre 18 e 21,5. Tem esses dois elementos. Então, entre 18 e 21,5 tem frequência 2. E entre 21,5 e 25 só tem esse elemento, ou seja, essa classe vai ter frequência 1. Então, nós vimos aqui, entre 21,5 e 25, vamos colocar a frequência 1. Somando essas frequências aqui, dá 36. Assim, nós montamos a nossa tabela de distribuição de frequência usando esse critério prático para montar essas classes. Agora nós estamos aqui no RStudio, vamos reproduzir isso que nós fizemos à mão aqui no R. Então, primeiramente, vamos entrar com esse conjunto de dados no R. Então, o R fez a leitura, vamos mandar exibir os dados. Então, estão aqui os dados brutos dos salários desses 36 indivíduos. Se você quiser organizar esses dados em ordem crescente, pode usar aqui o comando sort. Tá? Lembrando que isso aqui é opcional. Tá? No R não tem necessidade, que o R já pega os próprios dados brutos e já faz a contagem de quantos elementos tem dentro de cada classe. Tá bom? Então, isso aqui é opcional. Tá? É só para se alguém quiser fazer na mão e quiser que o R organize em ordem crescente. Tá bom? O comando que nós vamos usar aqui no R para fazer essa distribuição de frequência, ou seja, contar quantos elementos tem dentro de cada classe, é o comando ist. Então, nós vamos colocar aqui ist dados, o argumento plot igual a f para que ele solte a saída do R aqui no console e não plote o gráfico, que é o histograma. E aqui nós vamos colocar quem são essas classes. E coloca ainda esse argumento, write igual a f, para dizer para o R que nós estamos montando uma tabela de distribuição de frequência com intervalos abertos à direita, tá? Porque o padrão do R, como eu já disse, são intervalos fechados à direita. A gente tem que colocar esse argumento aqui se quiser fazer seguindo esse padrão de colocar intervalo aberto à direita. Então vamos executar esse comando. Executamos, ele solta aqui uma lista de resultados. Nós estamos interessados nesses dois primeiros, tá? Breaks são os limites das classes. E aqui nós temos as frequências. Counts vai nos dar as frequências dessas classes. Ou seja, 9 é a frequência da classe que vai de 4 a 7,5. 11 é a frequência da classe que vai de 7,5 até 11. 7 é a frequência da classe que vai de 11 a 14,5 e assim por diante. Então, nós estamos interessados nesses dois itens da lista. Então, o R já faz essa contagem para a gente. Aqui eu apresentei um critério prático para montar classes, caso o pesquisador não tenha nenhum interesse específico em determinados intervalos. Mas o R também tem um critério próprio para fazer isso. Então, de repente, você não quer ter nem esse trabalho de fazer esses cálculos na mão. Dá para pedir para o R gerar as próprias classes? Dá. Então, se a gente colocar simplesmente aqui, ó, ist dados, plot igual a f, ele vai soltar esse resultado aqui no console. Quiser intervalo aberto direito igual a gente está fazendo, coloca write igual a f, tá? Que aí ele vai fazer intervalos abertos à direita. Mas só usando esse comando, o R já vai fazer para a gente esse agrupamento dos dados em classes. E ele mesmo gera as classes, ele mesmo escolhe o número de classes. Então vamos executar para ver como é a saída. Então aqui o R soltou para a gente aqui os limites das classes. Ó, nessa saída aqui, breaks, vai dar as classes. Então as classes estão indo de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10, 10 a 12. Então essas são as classes. São classes pulando em intervalinhos de 2 em 2. O R que escolheu essas classes para a gente. E aqui a frequência. Então na classe que vai de 4 a 6, tem 4 elementos. Na classe que vai de 6 a 8, tem 6 elementos. Na classe que vai de 8 a 10, tem 8 elementos. Na classe que vai de 10 a 12, tem 4 elementos. E assim por diante. Então, o R já fez essa tabelinha de distribuição de frequências para a gente, usando o próprio critério dele para a escolha do número de classes. Ele mesmo escolhe onde começa e termina cada classe e dá super certo. Tá? Então, se você quiser montar uma distribuição de frequência e não tiver interesse em nenhuma classe específica, não quiser se dar o trabalho de fazer como a gente mostrou aqui na mão, pode deixar que o R faz para você. Então, nessa aula, nós terminamos de ver essa parte de tabelas de distribuição de frequências.
Na próxima aula a gente já começa a falar de gráficos. Então, até a próxima aula.